Janela europeia, janela fechada de transferências de jogadores. Agora, quem não transferiu lá na Europa não se transfere mais, já está fechado. O Corinthians ainda alimenta uma esperança em poder contar com o futebol do Felipe Coutinho em 2023. Vou dar a minha opinião, sou curto e grosso e acabou, não tem conversa, comigo é assim. Eu, na minha opinião, o Felipe Coutinho é muito bom jogador, mas o Corinthians precisa pensar que o Corinthians, o ano passado, trouxe o William de volta e foi a maior decepção para nós. Gastamos dinheiro com o salário do William e ele não retornou no campo aquilo que o Corinthians investiu nele. Investiu pouco. Você fala para mim assim, o que o Corinthians investiu no William? Pagando seus salários em dia e um alto salário. Para os padrões do Brasil, um alto salário. Ele abriu mão de muita coisa na Europa. Ninguém queria o William na Europa. Já era um jogador assim que... Tanto é que ele está jogando hoje num timinho lá de segunda divisão. Corinthians, com o time reserva dele, ganha daqueles timinhos que ele joga lá. Ou seja, o Felipe Coutinho, na minha opinião, se encaixaria no Corinthians? Encaixaria. Seria um bom jogador? Seria um bom jogador para o Corinthians. Só que tem um detalhe. Eu não vejo as características do Felipe Coutinho se encaixando nos planos do Corinthians, no estilo de futebol do Corinthians. O Felipe Coutinho tem um estilo mais São Paulo, mais Vasco da Gama. Eu, na minha opinião, o Felipe Coutinho não se encaixaria no Flamengo, não se encaixaria no Palmeiras, não se encaixaria no Grêmio, no Corinthians, porque são times diferenciados, são times... O Corinthians, por exemplo, é um time de raça, o time do Grêmio é um time de raça. E eu vejo o Felipe Coutinho um jogador muito chinelo, muito toque de bola, muito não sei o que, não suja o uniforme. Jogador assim para o Corinthians não serve, a torcida ia pegar no pé. Foi o que aconteceu com o chinelinho do William, não deu certo. Ou seja, se eu fosse a direção do Corinthians, o do William, eu deixaria o Felipe Coutinho de lado. Começaria a pensar em jogadores, mas já está atrasado. O planejamento tinha que estar começando. O ano tinha que começar com um grupo fechado. A gente sempre está falando que Campeonato Paulista é laboratório para fazer assim, ajustes para o Campeonato Brasileiro, para Libertadores, para a Copa do Brasil. Só que assim, o Corinthians só contratou 2 jogadores, o Bidu e o Romero, nada mais. Ou reforça o elenco e dá na mão do Fernando Lázaro agora, para ele ir fazendo esse laboratório agora no Campeonato Paulista, não adianta depois, na hora que começar o campeonato, começar a contratar jogadores depois. O Abel Ferreira disse em entrevistas um pouquinho antes do título que ganharam em cima do Flamengo que o Palmeiras precisava de reforços. E olha o elenco que o Palmeiras tem. O Flamengo também, daquele técnicozinho português lá, disse a mesma coisa, que precisa de reforços. E olha o elenco que o Flamengo tem. Fernando Lázaro não pode vir a público e dizer que o Corinthians não precisa de reforços, que o que tem tá bom. Não tá bom não, Fernando Lázaro. Não tá bom não. Corinthians precisa de jogadores, precisa de um zagueiro, o Corinthians precisa de um volante bom, precisa de um meia armador para poder ajudar a não deixar o Renato Augusto carregado, precisa de mais um atacante. Não tá bom não, precisa sim. Ok? Essa é a minha opinião. Agora, quando é que o Duílio vai contratar? Ficar esperando as migalhas caírem no colo do Corinthians. O Corinthians não contrata mais jogadores. O Corinthians só pega aqueles jogadores que estão em fim de contrato. Ou seja, aquilo que resta dos outros clubes, o Corinthians vai lá e pega. Será que está certo esse pensamento da direção do Corinthians? Contratar somente o rastoio, aquilo que não serve mais para os outros clubes? Felipe Coutinho é um jogador que não serve para mais ninguém. Tá certo isso, Duílio? Eu acho que vocês precisam mudar o pensamento de vocês, ok?